Olá, meu nome é Eric Leite, eu serei seu professor de literatura brasileira e te acompanharei até a prova do seu concurso. Hoje nós vamos iniciar com o conteúdo de literatura e história da literatura, que é um conteúdo um tanto introdutório, certo? Então, muito bem, como vai funcionar as nossas aulas? Muito bem, vocês estão vendo que tem um papelzinho aqui do lado, certo? Esse papel, na medida do possível, nós estaremos colocando textos literários aí, porque, querendo ou não, a nossa disciplina é literatura, certo? E no seu concurso, como que funcionam as questões? E na maioria das vezes eles colocam um trecho de um texto, colocam um poema e colocam 2, 3 questões desse poema, desse trecho, certo? Então, você vai estar sempre vendo esse papelzinho aí do lado com algum texto literário, né? E para a gente associar a teoria com a prática, né, pessoal? Você não pede para o professor de matemática só colocar a fórmula e não dar nenhum exemplo, né? Então a gente vai ter a fórmula, que é a teoria, e nós vamos ter o exemplo, que é o poema, tá? Mas fique tranquilo que nós não vamos ficar aí devaneando horas e horas em cima do poema, certo? É mais para ser ilustrativo, para ser explicativo, tudo bem? Então vamos começar com aí a definição inicial de literatura. Primeiro, né, o tópico é literatura em geral. Peraí, professor, como assim literatura em geral? Quer dizer que tem algo mais específico? Sim, então vamos lá. A palavra literatura, ela vem do latim litera, que significa letra, certo? E dessa palavra litera deriva a palavra literatura, também do latim, né? Que significa o ensino das primeiras letras. Então, literatura nos seus primórdios, né? Lá na Idade Clássica, a que eu me refiro é antes da Idade Média, né? Império Romano, por exemplo. E literatura seria ensinar por exemplo, não havia escolas, então como funcionava o ensino? O nobre, ele contratava um clérigo, contratava um sábio, alguém versado nas letras, na filosofia, na arte, para ensinar ao seu filho, etc., né? Então, literatura seria ensinar a escrever, a ler, a gramática, certo? E com isso, né, estava inserido dentro desse processo de ensino os textos literários, ok? Que naquela época havia, né, um número muito limitado de pessoas, mas a arte literária, né, o conteúdo escrito, o conhecimento na forma escrita já havia, certo? Então, o professor de literatura, ele ensinava as letras, escrever, ler, e nesse processo de escrita de leitura, ensinava os textos literários, que seriam os textos artísticos, certo? Então, essa palavra evolui, né? E eu peguei uma definição aqui do dicionário Howais, que é um dos que eu acho melhores, né? Enfim. E o que ele nos diz sobre literatura em geral? Ele fala desse jeito, que literatura é o conjunto das obras científicas, filosóficas, etc., né? Científica, filosófica, sociais, qualquer tipo de conhecimento existente sobre um determinado assunto, matéria ou questão. Ou seja, o que é literatura em sentido geral? É todo conhecimento na forma escrita, né? E a gente ainda ouve por aí aluno falando, eu não preciso estudar literatura não é importante, eu vou estudar matemática. Mas raciocine comigo, se literatura é, segundo o dicionário Howais, todo conhecimento na forma escrita, então, meu aluno, você só estuda literatura. É engraçado você falar isso, né? Você só estuda literatura. Mas o que você estuda não está escrito, né? O conteúdo de matemática, de física, de química, seja lá as matérias que você considere mais importantes, está tudo escrito, então é literatura. Tá bom, professor, mas a gente vai estudar tudo? Não. O que nós vamos estudar? A literatura com L maiúsculo, né? O que seria, só uma brincadeira, tá, gente? Mas o que seria a literatura com L maiúsculo, né? É a literatura enquanto arte, seria a arte literária, né? Então,
nós estaremos estudando objetos artísticos. Então, para entender isso, o que é arte, né? Vamos, né? Fui no latim de novo, né? Para a gente entender a etimologia, a origem da palavra, certo? Com frequência nós veremos isso, principalmente quando nós formos falar de períodos literários, certo? A crítica nomeou esses períodos, né? E por que que ela deu esse nome, né? Por que que o barroco se chama barroco, ok? Então a gente analisa o nome, analisa a palavra e através dessa análise a gente vai compreender. Então você já sabe que literatura é letra, né? Conhecimento escrito. Ok? E o que é arte, então? Se a gente vai estudar literatura enquanto arte, o que é a arte, então? Então, vem do latim ars, que significa técnica, habilidade, capacidade. Ok? Então, a arte, ao grosso modo, né? Só para a gente não sair muito da literatura, é técnica, certo? Então, se literatura é todo conhecimento escrito, e arte é técnica. Então, a arte literária é a escrita com técnica, com estilo, certo? Com desenvolvimento, com manejo. Isso é literatura. E do mesmo dicionário, da mesma página que eu tirei a definição anterior, que literatura é todo conhecimento escrito, eu também tirei essa, que é o uso estético da linguagem escrita. A literatura é o uso estético da linguagem escrita. Professor, não entendi nada. O que é o uso estético? O que é usar habilidade na literatura? Então, para isso, nós temos o recorte, a página ao lado, você está vendo, né? Meu laser, ele está aqui o tempo todo, certo? Então, o que seria o uso estético? Então vamos dar um exemplo aí, vou trazer um texto literário. Só lembrando que, como é uma aula introdutória, nós vamos ver mais textos literários, ok? Assim que a gente chegar nos períodos, nos gêneros, né, vai ter menos essa seção aí de textos para dar mais espaço à teoria e para dar mais espaço também às atividades, ok? Então, só esse aviso. Fique tranquilo, você não vai ficar lendo poeminha o tempo todo aqui não, tá? Nós vamos aprender o conteúdo. Mas só para você ter uma ideia, o que é o uso estético da linguagem? Eu trouxe agora um texto do Paulo Leminski para a gente entender o que seria esse uso estético da linguagem, né, professor? Literatura é conhecimento escrito e arte é técnica. O que seria a linguagem escrita com técnica? Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Esse é um poema, né, do Paulo Leminski. Ele não tem nome, então quando um poema não tem nome, a gente considera como nome o primeiro verso. Então seria Leite Leituras, né? Olha que interessante, meu nome é Eric Leite. Vamos lá, gente. Leite, leitura, letras, literatura. Tudo que passa, tudo que dura. Tudo que duramente passa, tudo que passageiramente dura. Tudo, tudo, tudo não passa de caricatura, de você. Minha amargura de ver que viver não tem cura. Então, muito bem, vamos entender aí o que seria o uso estético da linguagem. Muito bem. Então, o que é a estética, né, gente? Por exemplo, o que é estética? Se você faz um procedimento estético, você está querendo ficar mais bonito, não é? Então, se a gente vai aplicar estética, se a gente vai aplicar habilidade à nossa escrita, então, de grosso modo, a gente vai deixar ela mais bonita, né? Então, perceba aqui, rapidamente, numa análise bem superficial sobre o uso estético da linguagem, que ele repete, fonemas com lê, né? Por isso, leite, leitura, letras, literatura, fonemas com L, por exemplo. Ele faz o jogo do passar e durar, tudo que passa, tudo que dura, duramente passa, passageiramente dura. Você está entendendo esse jogo aqui de linguagem, certo? E olha isso daqui, viver não tem cura. Uma coisa que precisa de cura seria uma doença, aquilo que está querendo te impedir de viver. E ele está dizendo que a própria vida seria uma doença, né? E que ela não tem cura, então é irremediável, é inevitável, né? Então, você está entendendo o que é isso?
a repetição desses fonemas, o jogo da palavra dura, passa, né? A inversão aí dos valores, a vida, uma doença, cura, certo? Isso seria o uso estético da linguagem, certo? A linguagem manejada, né? Não é qualquer coisa escrita, ela é manejada, ela é pensada, ela é manipulada para se criar um efeito artístico. Então, isso é a literatura com L maiúsculo, tá? Só uma brincadeira, gente, mas a literatura com L maiúsculo, que seria a literatura enquanto arte, e é desta mesmo que nós vamos passar aí algum tempo estudando, tá? Sobre ela. Vamos continuar então. Agora que você já entendeu o que é literatura, que nós vamos estudar literatura enquanto arte, certo? Vamos para a história da literatura, ok? Então, enfim, para entender primeiro a história da literatura, a gente tem que entender o que é um clássico, né? Quando seu pai pede para você colocar uma música, ô filho, esse daí é um clássico, né? O que seria um clássico, então? Muito bem, eu coloquei uma citação desse rapaz chamado Antoine Compagnon, né, que é um crítico francês, e eu achei essa definição de clássico muito propícia para nós. E ele fala bem assim: o clássico designa a preservação através da ruína do tempo. Ou seja, um clássico é aquilo que conseguiu sobreviver a uma batalha contra o tempo, aquilo que conseguiu sobreviver ao tempo, certo? Então, não existe clássico novo. Um clássico induz que é algo antigo, mas que sobreviveu, que depois de gerações, depois de anos, décadas, séculos e até milênios, né? Milênios, assim, não mais que isso. Enfim. Então, sobreviveu todo esse tempo. Então, é um clássico, né? A gente vê obras, por exemplo, como a Odisseia, que é datada antes de Cristo, e até hoje as pessoas usam a Odisseia. Os super-heróis da atualidade são grandemente baseados na mitologia grega, da qual a Odisseia bebe. Então, se a gente fala que uma música é clássica, é que é uma música antiga e que até hoje a gente ouve. Se um livro é clássico, é que ele foi escrito há muito tempo e até hoje a gente lê. Se um filme é clássico, é porque ele é antigo, quem sabe em preto e branco, ou ele é mudo, e a gente assiste até hoje. Então, ele sobreviveu numa batalha contra o tempo. Então, esse é o primeiro passo para você entender a literatura, em sua grande parte. Né? Existe literatura contemporânea que é produzida e é estudada, enfim. Mas, na maior parte do nosso curso, nós estaremos estudando clássicos, ou seja, obras que foram escritas há muito tempo e que até hoje têm algo para nos dizer. Neste trecho aqui, eu vou trazer um trecho de uma obra clássica para você entender, né, como que essas velharias sobrevivem há tanto tempo. Assim eu não estou entendendo, ok? Então, literatura e processo histórico. Então, por que a literatura resiste há tanto tempo assim, né? Tá, primeiro, porque, né, literatura em geral é conhecimento escrito, né? E, né, se você descobre uma coisa, você já vai escrever logo, né? Enfim, né? Mas primeiro porque principalmente porque o homem ele se expressa através da palavra. Então, como eu disse, se você faz uma descoberta, se você faz uma pesquisa, o primeiro detalhe que você vai fazer é escrevê-lo, certo? Para deixar registrado. Okay? Então, a palavra é a expressão do homem. Né? A gente falou literatura enquanto arte. Existe outra maneira de se expressar? Com certeza, através da imagem, pintura, escultura, etc. Né? Mas, digamos assim, em sentido amplo, né, um conhecimento, ele é registrado pela palavra. Ok? E muito bem, se o homem ele se expressa pela palavra, literatura é letra, literatura é palavra, é o uso estético da linguagem escrita, né? Então a literatura é a expressão da sociedade, ok? O que seria a expressão da sociedade? Está tudo muito aberto, professor, dá um exemplo aí para eu entender do que você está falando. Então eu trouxe aqui para vocês um trecho, depois nós vamos ler essa citação do John Sutherland. Okay? Primeiro eu quero explicar para você o que seria essa expressão da sociedade, né, do que eu escrevi ali. Né? Então eu trouxe para você um trecho do Sermão do Bom Ladrão, né, do padre Antônio Vieira. Poxa, professor, trouxe sermão, né? Exatamente, para dar sermão em vocês. Brincadeira. Então, preste atenção.
para você entender o que é um clássico. Padre Antônio Vieira, ele viveu ali no século XVII, 1600, ele morreu antes que virasse o século, de 1700, tá bom? Então, olha só, tá, professor, você disse que um clássico é aquilo que sobreviveu a uma batalha contra o tempo. Então você está querendo me dizer que o que o Padre Antônio Vieira escreveu lá no século XVII serve para nós hoje? Não sei, a gente vai descobrir agora. Presta atenção comigo. Então, ele no seu sermão, né, porque realmente era um sermão, era aplicado na igreja, né, ele chegava no domingo da missa e lia, né, ele escrevia e lia esse sermão, né. Mas a gente vai perceber aí que o Padre Antônio Vieira, ele maneja a linguagem, ele usa a linguagem de maneira estética, certo? Então não é um sermão qualquer, é um sermão literário, tem valor literário aí, porque ele maneja a linguagem, ele, né, usa aquilo que usa a estética em sua escrita. Então vamos lá, né? Vamos ver o que Padre Antônio Vieira tem para nos dizer hoje no ano de 2021. Navegava Alexandre uma poderosa armada pelo mar Eriteu a conquistar a Índia. E como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava, roubando os pescadores. Repreendeu-mo muito Alexandre de andar e tão mau ofício. Porém, ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim. Então, um pirata respondeu a Alexandre. Basta, senhor, que eu, porque eu roubo em barca, sou ladrão. E vós, porque roubas em uma armada, né, ou seja, coletivo de navios, vós que roubais em uma armada, sois imperador. Então, eu roubo no barquinho, sou ladrão. E você que rouba numa armada, é imperador. Assim é. Roubar pouco é culpa, roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas. O roubar com muito, os Alexandres. Olha isso! Já pensou isso na sua redação do concurso? Ó, o roubar pouco faz os piratas, roubar muito os Alexandres, né? Então, literatura não vai te ajudar só nas questões específicas de língua portuguesa de literatura, não. Pode te ajudar na redação, né? Uma redação com uma citação, assim, robusta, né? Você pode colocar, né, conforme falava Padre Antônio Vieira, roubar pouco faz os piratas. Olha, fica show na sua redação. Fica a dica aí do professor Eric Leite. Tá? Então, do que ele está falando? Ele está falando da corrupção do governo, certo? Então, o que ele está falando? Por que sermão do bom ladrão? Porque, basicamente, ele está falando, olha, tem pessoas que roubam para sobreviver, para comer, etc. Né? Mas, da mesma maneira, o mesmo ato de roubar, né, também é executado pelos governantes, né? Mas eles roubam de maneira indiscriminada. Eles roubam muito e não acontece nada com eles. Então, eu que roubo pouco, pirata, sou ladrão. Você rouba muito, é um Alexandre, é um imperador. Né? Isso pode ou não pode ser aplicado para a nossa sociedade hoje? Com certeza, o que a gente não vê é escândalo de corrupção no nosso governo, né? Por isso que eu estou falando que é um tema atual. Já pensou se cai na redação do seu concurso, né? E você tem uma citação como essa, como vai ser poderoso, como vai ser forte? Mas o que eu estou te falando, o Padre Antônio Vieira, lá no século XVII, já observava a corrupção dos reis, dos nobres, e ele fez essa reflexão, ó, falando, olha, o ato que vocês cometem de roubar é tão horrível, tão culposo quanto um pequeno ladrão, quanto um pirata, certo? Tem uma outra parte do Sermão do Bom Ladrão que o Padre Antônio Vieira fala, não tem como o rei subir ao céu sem levar o ladrão, e não tem como o ladrão descer ao inferno sem levar o rei, porque eles estão em pé de igualdade, a atitude deles é a mesma, ambos roubam, né? Roubar uma vendia e roubar uma população inteira é tão culposo, tão ruim quanto, certo? Então, olha como isso é atual, né? Olha como isso a gente faz um paralelo para o nosso governo atual, para a nossa realidade política mundialmente, né? Porque corrupção é o que a gente mais ouve no jornal, né, gente? Então, enfim, olha que referência pesada. Então, isso é um clássico. O Padre Antônio Vieira escreveu isso lá para o século XVII e serve para nós até hoje. Então você entendeu o que é literatura como expressão da sociedade,
certo? Então a literatura ela vai conter aquilo que a sociedade em si, os escritores são os representantes da sociedade, eles querem dizer o que eles estão sentindo, o que está acontecendo com eles, certo? Então se você quer entender uma determinada época, você observar, você analisar, você estudar os livros, os romances, as narrativas, os contos, os poemas daquela época, é ideal. Por quê? A literatura é a expressão de uma sociedade. Tudo bem? Então vamos entender agora, com essa citação do John Sutherland, melhor sobre essa definição de literatura que nós estamos dando. Então, ele está tentando explicar o que é literatura. E ele fala dessa maneira. Mas uma resposta melhor seria que a literatura é a mente humana no auge do seu talento. Ó, auge do seu talento. Vamos grifar aqui talento, lembra? Por quê? O que nós falamos? Literatura é o uso estético da linguagem, é a manipulação da linguagem, né? O auge do talento. Para expressar e interpretar o mundo ao nosso redor. Não disse para você que literatura é a expressão de uma sociedade? Então, compreender literatura é, em certa maneira, compreender o mundo ao seu redor. A literatura, em sua melhor forma, não simplifica, né? Mas expande nossas mentes e sensibilidade. Ó, olha isso. Expande nossas mentes e sensibilidades, numa medida pela qual podemos lidar melhor com a complexidade, mesmo que, como acontece muitas vezes, não concordemos inteiramente com aquilo que está sendo lido. Ou seja, estudar literatura, ler literatura, olha só, expande a sua mente, tá? E a sua sensibilidade. Poxa, professor, o que é sensibilidade? O que seria isso, expandir a sensibilidade? Nós já vamos entender mais aqui para frente. Então vamos lá, para você entender. Clássico, aquilo que sobreviveu a uma batalha contra o tempo, aquilo que é antigo e tem algo para nos dizer hoje, certo? E a literatura como processo histórico a palavra é a expressão do homem e a literatura, por conseguinte, é a expressão de uma sociedade, ok? Então, para a gente entender aquele negócio, expandir a mente, expandir a sensibilidade, what? Não estou entendendo nada. Vamos lá. Então, nós vamos entender agora as funções da literatura, ok? Então, lá, aquela parada lá da sensibilidade. Função emotiva, tá? Então, a literatura, quando eu estiver falando das funções de literatura, é literatura no sentido geral, tá? Inclusive aquela de determinado conhecimento, não só literatura enquanto arte, tá? Então, o que é função emotiva? Ó, intenção de comover o leitor. Função emotiva, certo? De motivá-lo, né? Atuante nas diversas emoções do leitor. Então, por exemplo, uma publicidade pode ter a função emotiva e ela quer te convencer, ela quer te motivar, né? Você vai perceber aí que ao longo das campanhas de vacinação vai ter muita função emotiva aí no que for produzido, né? Para tentar te motivar a essa atitude. E nós temos outra que é a função engajada, ou seja, fazer uma crítica e análise da realidade, reflexão sobre o processo histórico. Ou seja, eu dei um exemplo de uma literatura engajada anteriormente, que é o Padre Antônio Vieira criticando os líderes da sua época, criticando os reis, os nobres, certo? Literatura engajada. Muito bem, temos outra função, que é a função metalinguística. Essa palavra é difícil. Então, eu trouxe aqui para você, né? Aqui, dei uma rabiscadinha aqui naquele papel, que é para você entender que aqui eu vou colocar um texto para te explicar o que seria a função metalinguística, tá? Então, é a reflexão sobre a escrita, investigação sobre a palavra, a linguagem explicada pela própria linguagem. What? Brincadeira. Gente, então o que seria função metalinguística? A linguagem explicada pela própria linguagem. Ou seja, se eu estou lendo algo escrito que fala da escrita, é metalinguística. Por exemplo, se eu assisto um filme de cinema, né, por exemplo, um filme sobre um filme, como fazer um filme, é metalinguístico.
A linguagem explicando a própria linguagem. Um poema que fala sobre poema, né? Uma música que fala sobre escrever música, sobre fazer música. Isso é função metalinguística, explicar essa linguagem escrita, visual, audiovisual, usando ela mesma, tá? Não entendi nada ainda, professor. Calma que vai vir um trechinho ali e eu vou te explicar. Tá? Então vamos continuar aí. Emotiva, engajada, metalinguística, ok? E a função poética, e aí já entra na nossa praia, né? Que, como eu disse, essas funções, elas podem ser em geral, da literatura como um todo, pode assumir uma função poética, pode assumir uma função emotiva, engajada, metalinguística, sem nenhum problema, né? E como nós trabalhamos literatura enquanto arte, nós iremos nos ater à função poética, na maioria das vezes. Sempre? Não, sempre não, ok? Vamos ver muito metalinguística também, principalmente aí em poesia moderna, tá bom? Então, o que é a função poética? É o plano conotativo em predomínio, destaque para nível metafórico. Então, a linguagem poética é aquela do manuseio da linguagem, do manuseio da palavra, a fim de alcançar um efeito poético. Eu já vou falar mais sobre ela, tá? Então, emotiva, te convencer, engajada, fazer uma crítica à realidade, uma crítica à sociedade, enfim. Metalinguística, explicar a linguagem pela própria linguagem, já vou dar o exemplo. E a poética, que é o uso estético, tá? Plano conotativo. O que é conotativo, professor? Já vou te explicar. Vamos entender o que é metalinguagem? Emotivo e engajado, eu acho que você já entendeu, né, gente? Não precisa desenhar, né? A metalinguística é uma palavra mais dificinho, nós vamos entender agora. Presta atenção, esse texto que eu peguei aqui da Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, caiu em uma das provas da SPSEC, tá bom? Então, o seu concurso funciona dessa maneira. Ele vai trazer um trecho de um texto literário, ok? E vai pedir, e vai fazer perguntas sobre esse texto, tudo bem? Relacionado à função desse texto ou relacionado ao período literário desse texto, ok? Então, junto com essa aula, você sabe que acompanha uma lista de exercícios e eu vou colocar esse exercício aqui, da Paixão Segundo GH, tá bom? Da Clarice Lispector, nessa lista, tá bom? Então não deixe de fazer as listas, de fazer os exercícios, para você entender melhor esse processo. Então, o que seria? Eu trouxe um texto metalinguístico. A linguagem explicada pela própria linguagem. Vamos entender aí. Não tenho uma palavra a dizer, porque não me calo. Por que não me calo, então? Mas se eu não forçar a palavra, a mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão tábua, onde boiarei sobre os vagalhões de mudez. E se estou adiando começar, é também porque não tenho guia. O relato de outros viajantes, poucos fatos me oferecem a respeito da viagem. Todas as informações são terrivelmente incompletas. Então, o que ela está falando? Ela está descrevendo o processo de escrita, descrevendo o processo de escrever, né? Seja um conto, seja uma história, né? Então, essa viagem que ela está se referindo é a própria escrita, escrever um texto artístico, enfim, escrever uma história. Tá? Então, olha só, ela está falando da própria palavra, usando palavra. Você está me entendendo o que é metalinguagem? A linguagem explicada pela própria linguagem, ok? Ela está falando sobre escrita, escrevendo, ok? A escrita tentando explicar o que é escrever. Isso é metalinguagem. Então, esse texto da Clarice é um texto metalinguístico. É um texto sobre escrita sendo explicado pela própria linguagem escrita, metalinguístico, ok? Então, muito bem. Vamos nos ater agora à função poética, tudo bem? Então, a linguagem poética, que é essa que nós vamos passar mais tempo atentos a ela, tudo bem? Que a literatura em geral vai abordar a linguagem poética, tá bom? Então, vocês lembram no slide anterior que falou aqui, ó, na linguagem poética, plano conotativo. Poxa, professor, não sei nem o que é conotação.
Tá, já vou te explicar, tá bom? Então, o que seria esse plano conotativo que tem a linguagem poética, tá? Então, vamos lá. Explicar o que é conotação e denotação. Então, o que seria denotação? Denotação é o sentido literal, tal qual anunciado pelos dicionários empregados na comunicação objetiva. Eu até grifei ali literal para você, ou seja, se um texto é denotativo, ele fala o que ele quer dizer, o que ele está dizendo aí. Pau é pau, pedra é pedra. É objetivo, é denotativo, é linguagem literal, é aquela que está nos dicionários, é aquela que a gente usa na comunicação objetiva, quando a gente quer ser claro, objetivo, quando a gente quer passar a nossa informação. Essa é a linguagem denotativa. Mas ele falou, tá, professor, mas a linguagem poética predomina o conotativo. O que é o conotativo? É o contrário disso, tá? Então, se denotação é o sentido literal, objetivo, conotação é o sentido figurado, tá? É o sentido simbólico, subjetivo, criados em contextos inusitados para a expressão do escritor. Ou seja, a literatura, em geral, vai abordar a linguagem, a função poética. Dessa forma, vai predominar a linguagem conotativa, ou seja, aquela que vai, de alguma forma, servir como símbolo, como sentido figurado, tudo bem? Então, na literatura, gente, pau pode ser pedra e pedra pode ser pau, tá bom? Dependendo da metáfora, do que o autor quis escrever, quis dizer com aquilo, certo? Então vamos avançar aqui. Então, a linguagem poética, né, é o predomínio da linguagem conotativa, ou seja, o sentido figurado, tá? Então, quando nós dizemos que um texto ele possui literariedade, olha a diferencinha dessas palavras. Se eu falasse literalidade, é que é literal, é objetivo. Mas eu estou falando de literariedade. O que seria literariedade? Se um texto ele possui literariedade, o texto literário, porque as suas palavras podem transpor os limites da significação, da informação e da objetividade. Ou seja, o texto literário ele não é objetivo, certo? Ele não é específico, tá? Ele transcende. Então essas palavras, né, o manuseio da palavra, o uso estético, é a fim de transcender esse significado, é a fim de tornar essas palavras um símbolo, a fim de transformar isso em uma metáfora, tá bom? Esse é o uso estético, essa é a função poética, tá? Transcender esse significado objetivo, tá? Muito bem. Então, cabe aqui nós estabelecermos o que é um texto literário e o que é o texto não literário. Muito bem. Então a gente já sabe que o texto literário, né, o uso estético da linguagem, ele é no sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado. E tem prioridade estética, ou seja, a linguagem é manipulada de forma a criar um efeito. E o texto não literário não vai possuir essas características, que é um sentido denotativo, ou seja, sentido literal, né? Compromisso com a verdade, né? Objetividade e informação, tá? Então, eu trouxe aqui o último poeminha desta aula, que chama A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, para a gente entender o que seria um texto literário e um texto não literário. O que é um texto com literariedade e que é um texto em sentido denotativo. Vamos ler, então, A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, o que o Vinícius de Moraes está falando aí? Ele está falando da bomba de Hiroshima, né?
Então, o que seria um texto não literário? Você pesquisa na internet, num jornal, num livro, você vai falar sobre o ataque do Japão, dos Estados Unidos ao Japão. E aí, você pesquisa sobre a bomba de Hiroshima. Ele vai te trazer um significado, vai te trazer um texto denotativo, ou seja, que se importa com a verdade dos fatos, certo? Então, os textos não literários, eles têm uma busca pela verdade, pelo que seria, né? Aqui no Brasil, a gente fala que quem inventou o avião é o Santos Dumont. Nos Estados Unidos, eles falam que é os irmãos Wright. Qual que é a verdade? Eu não sei, mas há uma busca por ela. A literatura, ela não se importa com isso, tá? Se vai ser verdade ou não, não sei. O que importa é o efeito poético, a literariedade. Então, se você for pesquisar um texto não literário, ele vai te trazer informações sobre a bomba de Hiroshima. Agora, o Vinícius de Moraes, ele te traz uma informação poética. Então ele compara a bomba como uma rosa, né? Porque quando a bomba explode, não forma aquela rosa enorme. Vocês já viram no filme, né? Lembra do Indiana Jones? Né? Então não forma uma rosa. Então ele tá comparando a bomba com uma rosa, né? Mas ele fala, ó, é uma rosa sem perfume, né? Uma rosa sem nada, uma rosa hereditária, né? Radioativa, certo? Então perceba que esse é o literário, ele quer transcender o significado. A gente pensa, rosa é aquela flor, mas não. O Vinícius de Moraes transcende o significado de rosa e aplica ali para a bomba atômica. Isso é a linguagem poética, isso é literatura, certo? E para fechar nossa aula de introdução à literatura, história da literatura, eu trouxe aquilo que eu considero a frase mais, a síntese do que seria literatura, que é dado por esse autor chamado Ezra Pound. Né? Para mim, esse foi o cara... Eu trouxe umas definições do dicionário Howise, vocês viram ali no começo, mas para mim, esse cara foi o que chegou mais perto. Tá? Então ele diz bem assim: literatura é linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Ou seja, como eu estava explicando, linguagem com significado. A rosa do Vinícius de Moraes não é qualquer rosa, ela tem um significado. Tá? Ela é uma metáfora, certo? Ela está fazendo referência à bomba de Hiroshima. Então, literatura é linguagem com significado, com profundidade. Tá? Aquilo que transcende aquela palavra que está ali, certo? Como eu estava explicando, não é a rosa que a gente conhece, é outra rosa. Então, literatura é linguagem carregada de significado. É por isso que a gente, quando lê literatura, quando se depara com esses trechos que eu trouxe para você, a gente tem que dar uma parada, pensar, ver o que o cara está querendo dizer. É claro que, né, cada trecho desse existe uma análise aí que durariam aulas e aulas só num trechinho desse, né? Mas para o nosso concurso nós seremos mais objetivos. Como eu disse, primeira aula de literatura, eu estou tentando explicar o que é literatura, a gente precisa dar mais enfoque a isso. Tá? Mas a partir das próximas nós estaremos mais atentos à teoria, às atividades. Mas enfim, então literatura é linguagem carregada de significado, até o máximo grau possível. Por que máximo grau possível? Porque, por exemplo, quando o Paulo Leminski fala lá no começo, eu vou até voltar e a gente já faz uma revisão. Quando ele fala lá no começo bem assim, que viver não tem cura. Se vocês estivessem numa sala de aula, eu poderia perguntar para cada um, o que você acha que significa viver não tem cura? Cada um iria me dizer uma coisa. Isso é linguagem carregada de significado. Cada um pode interpretar à sua maneira. Se a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, um texto ele pode ter 7 bilhões de interpretações, né? Estou forçando a barra aqui, mas enfim, só para você entender. Isso é literatura, tá? Cada pessoa pode ler e entender de uma maneira diferente, certo? Então, meu querido aluno, fica por aqui a nossa primeira aula do seu concurso, certo? De introdução à literatura, ok? E nos vemos na próxima aula, onde nós iremos começar a estudar os gêneros
literários, tudo bem? Que é um conteúdo que cai bastante no seu concurso, ok? Introdução à literatura não é um conteúdo específico, então não tem, ao longo desses 20 anos do seu concurso, não caiu uma pergunta específica sobre introdução à literatura. Não, é só para você entender o que é a matéria. A partir da semana que vem, a gente vai chegar com tudo aí nos exercícios, na teoria, tudo bem? A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima!